Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E hoje um programa para aumentar a nossa esperança. Numa época que se fala de tantas coisas ruins e se fala de tanto que o mundo vai piorar e que está pior, etc., nós precisamos de algumas mensagens de grande esperança e eu entendo que o programa de hoje será uma mensagem de grande esperança. Vitória da Luz. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Então, este programa traz grandes esperanças na época atual, tão repleta de pouca fé. Todo mundo desesperado, aflito, achando que o mundo vai acabar, religiosos, né, falando que o mundo vai acabar e coisas terríveis e tudo mais. E eu respeito muito essa visão religiosa, vou tratar disso hoje, respeito muito os estudiosos da religião, eu mesmo estudo profundamente a religião, mas eu quero trazer uma visão um pouco diferente de uma visão catastrofista, pessimista e que está deixando as pessoas em estado de ansiedade, depressão e pânico. Você já pensou na possibilidade de uma vitória da luz, do bem e da verdade na época atual? E se ao contrário das aparências, especialmente as aparências atuais, em meio à pandemia e tudo mais, houver uma vitória da luz sobre as trevas na época atual? E se pudermos voltar a ter esperança de melhoras contínuas no mundo? Puxa, será que podemos voltar a ter esperança? Acredito que sim. Eu vou falar da vitória da luz nas várias visões de mundo. Cada um de nós tem uma visão de mundo. Então eu vou falar na visão geopolítica, das pessoas que acompanham a política internacional. Vou falar na visão religiosa, desses estudiosos da religião. Vou falar na visão da ufologia, que é de Unidentified Flying Objects, né? Objetos voadores não identificados, o que nós chamamos no Brasil de OVNIs, né? Então, eu vou falar na visão dessas pessoas que estudam vida inteligente fora da Terra. Vou falar em algumas visões muito específicas, vou falar na visão também da espiritualidade. Então, eu vou falar em várias visões de como nós podemos resgatar a nossa fé e de como nós podemos resgatar a nossa esperança na época atual. Se você tem uma visão mais geopolítica, ou seja, você está acompanhando as movimentações políticas e econômicas internacionais, claro, você provavelmente está acompanhando a questão política e econômica no Brasil, mas eu estou falando de uma geopolítica internacional que acompanha tudo o que está acontecendo no mundo. Você provavelmente acompanhou recentemente os e-mails liberados de Anthony Fauci. Quem que é o Anthony Fauci? Ele é um médico imunologista que é o conselheiro de saúde de todos os presidentes dos Estados Unidos, desde o presidente Ronald Reagan. Desde o presidente Ronald Reagan, ele é o conselheiro da saúde e passou por vários momentos históricos, o momento da AIDS, por exemplo, ele estava lá, e outros momentos históricos. Estes e-mails encontrados de Anthony Fauci demonstram que este conselheiro presidencial está implicado na própria pandemia. Olha que coisa séria. Que ele é o encarregado de combater. E os e-mails estão apenas comprovando isso pouco a pouco, outros documentos estão sendo investigados. Evidentemente, uma parte da mídia norte-americana está revelando esse escândalo, né? Então, uma parte da mídia mais investigativa está revelando esse escândalo.
Enquanto a outra parte, né, aquela mídia que tenta esconder a verdade das pessoas, procura esconder também esse escândalo, dizendo que não, que esses e-mails não são nada reveladores, que são e-mails comuns, mas não, você investigando realmente esses e-mails e a mídia investigativa norte-americana, você vai verificar que são e-mails altamente comprometedores e que vão iniciar uma investigação sobre Anthony Fauci. Mas a verdade, pouco a pouco, está vindo à tona e saberemos todos os detalhes e toda a sujeira dos bastidores desta pandemia. Lembram que eu falava em alguns programas? Nós só saberemos sobre os bastidores, sobre a produção, por exemplo, do vírus em laboratório, vírus quimera, que eu já falei num programa, citei um artigo da revista Nature sobre a produção de vírus quimera. Esse artigo era de 2015. Então já se estava fazendo vírus quimera em 2015 e já se sabia dos perigos. O autor era Duncan Butler, o autor desse artigo, e já sabia-se dos perigos, né, desses vírus quimeras produzidos em laboratório. Então nós vamos descobrir toda a sujeira, toda a problemática dessa pandemia, pouco a pouco. Então as investigações agora estão ficando mais interessantes, com esses e-mails do Dr. Fauci. É claro que uma parte da mídia, que sempre encobre os fatos, está dizendo que não tem problema nenhum, que são e-mails comuns, mas são extremamente reveladores e só começam uma investigação. Essa investigação está apenas se iniciando. Toda a verdade virá à tona, tenha certeza disso. Então, a luz vence as trevas na geopolítica. Ou seja, toda a verdade será revelada. E todos os responsáveis serão implicados e responsabilizados por tudo o que fizeram nesta pandemia. Se você tem uma visão diferente, você tem uma visão religiosa, e eu, particularmente, respeito muito os estudiosos profundos da religião, seja das grandes religiões, né, judaísmo, cristianismo, islamismo, ou de outras religiões, eu respeito todas as religiões. Acho que todas as religiões merecem o nosso respeito. Considere a seguinte possibilidade. Porque muitos religiosos estão falando do fim do mundo, da destruição completa da Terra e tudo mais, e eu respeito essa visão. Não tenho o mínimo desrespeito por essa visão. Respeito muito esses estudiosos. Mas eu apenas quero apresentar uma outra possibilidade. Que ao invés do fim do mundo ou destruição completa da Terra, estejamos vivendo agora um período de luz previsto no Apocalipse. Então, que não estaríamos vivendo um período terrível de trevas, mas agora, numa transição, num momento de transição, uma transição para a luz. E aí, sugiro que você que é estudioso, leia no texto Apocalipse, que em inglês é o The Book of Revelation, né? No capítulo 21, a Nova Jerusalém. Quem sabe estejamos neste momento de transição planetária para um momento melhor da Terra, para o momento da Nova Jerusalém, da nova civilização de luz da Terra. Quem sabe? Eu estou colocando uma outra possibilidade, tá? Eu sei que você está acostumado com algumas visões, né? Como a visão milenarista, essa não é a visão milenarista, ou a visão tradicional, a visão do fim dos tempos e tudo mais. Eu estou dando apenas uma outra possibilidade, ok? Com todo o respeito às várias visões. Eu falo com pessoas religiosas das várias denominações constantemente
e tem uma troca de ideias e grande respeito pelas pessoas que estudam a religião. Ou seja, considere a possibilidade de que o Apocalipse, quando descreve o fim dos tempos, quando usa o termo fim dos tempos, esteja descrevendo o fim dos tempos conhecidos, o fim dos tempos como nós conhecemos, para demonstrar que surgirão novos tempos melhores, com a Nova Jerusalém, por exemplo. Então, a luz vence as trevas na religião, no Apocalipse, em vários textos religiosos. E esses textos são claros. A luz vence as trevas, né? Quando eu falo a luz, é a luz ligada à inteligência suprema. Daqui a pouco eu vou falar de espiritualidade e inteligência suprema. Se você tem a visão da ufologia, ufologia, como eu disse para vocês, é dos objetos voadores não identificados, então se estuda a vida inteligente fora da Terra, e estuda justamente a vida inteligente além da Terra, em outros planetas do universo. Considere um pouco que os extraterrestres podem não ser estes monstrinhos criados por Hollywood, esses monstrinhos ridículos, criados por Hollywood. Provavelmente não são esses monstrinhos, são diferentes. Considere a seguinte possibilidade, que sejam seres ultraterrestres. Essa é uma denominação muito específica, você vai encontrar em alguns textos. Belos e inteligentes, como os melhores seres humanos da própria Terra. Então considere essa possibilidade de não ser monstrinho, de serem seres muito belos, muito inteligentes, que as religiões chamam de anjos, por exemplo. Considere essa possibilidade. Então considere mais os estudos sobre a Confederação Galáctica e procure em seu material de estudos esta referência. Procura Confederação Galáctica, vai procurando aí na internet, em textos. Você vai encontrar coisas muito interessantes, muito importantes para a época atual. Porque estamos numa época de expansão de consciência, de não pensarmos mais apenas no nosso pequeno planeta azul, que está num sistema solar com Sol de sexta grandeza, na rabeira da Via Láctea, não ficar ainda pensando que só existe aqui vida e que o restante do universo, com bilhões de estrelas, só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem bilhões de estrelas, e cada uma com pelo menos um planeta orbitando. Então, que não existiria vida em todo esse universo, só existiria vida aqui na Terra, e o restante do universo teria sido feito para a gente ver estrela à noite. Vamos sair dessa visão? Vamos sair dessa visão geocêntrica, de achar que só tem vida aqui e que o resto do universo é para a gente ver estrelinha à noite. Vamos mudar essa visão para uma visão assim mais ampla. Isso é urgente. Então, a luz vence as trevas nos estudos mais sérios da ufologia. Eu vou deixar para a última parte do programa a visão da espiritualidade. Vou até explicar o que é espiritualidade. Mas eu quero dar duas dicas muito rápidas para você. A primeira, do livro A Origem da Terra, a História que Nunca Foi Contada. É um livro que eu reescrevi ele inteirinho, porque eu já tinha lançado esse livro com 25 anos de idade. Eu tinha lançado ele primeiro nos Estados Unidos, com o título The Origin of Earth, e depois no Brasil, 2 anos depois, no Brasil, com o título A Origem da Terra. Mas, e depois de vários anos, eu modifiquei completamente, fiz um livro completamente modificado sobre a origem da Terra, e também tem uma hipótese, tem uma outra visão sobre a origem da Terra. Uma hipótese que vai estudando grandes autores antigos, como Platão, Homero, Hesíodo, e outros tantos, Plotino e tantos outros,
E também estuda grandes descobertas. Então, foi feita uma composição de como teria sido o verdadeiro passado da Terra. Temos um outro livro, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que eu fiz por uma editora alemã, com sede também em Portugal, novas edições acadêmicas, e você consegue pela Amazon.com. Então, é um método transdisciplinar de pesquisa, tabacologia e teste, você que quer fazer pesquisas transdisciplinares, né, que hoje estão tão em voga. Bom, vamos para a última parte do programa. Se você tem uma visão da espiritualidade, vamos falar dos estudos científicos. Ah, André, mas a ciência não estuda isso. A ciência estuda isso muito na atualidade. A ciência está saindo de um modelo exclusivo do materialismo científico para um modelo que considera, sim, a espiritualidade. Então, temos muitos cientistas estudando a espiritualidade. Então, na visão atual da ciência, espiritualidade é mais o processo interno. É quando você está na sua casa, orando, rezando, entrando em contato com Deus, meditando, fazendo as suas práticas de contato interno com Deus. Isso é espiritualidade. Religião tende a ser um pouquinho mais externa, porque é o seu vínculo com uma instituição específica. Então, diferente de religiosidade, né? Esse é um outro termo que é usado, mas a religião mesmo é o seu vínculo mais externo. Ah, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou protestante, eu sou evangélico, eu sou muçulmano, eu sou judeu. Então, você tem várias possibilidades. Então, religião é mais o vínculo externo. E espiritualidade é mais o vínculo interno. Então, também é um estudo amplo. Se você tem uma visão da espiritualidade e confia na inteligência suprema, né, também chamada de consciência cósmica, mas eu gosto bastante do termo inteligência suprema, que é o mesmo que Deus. Deus é a inteligência suprema. Só que Deus, muitas vezes, a gente vê pela ótica da religião. Inteligência suprema, evidentemente, é o mesmo ser, mas visto sobre a ótica da espiritualidade. Você sabe que esta inteligência suprema, chamada por Plotino de Nous, o Plotino chamava de Nous, a inteligência suprema, está nos amparando o tempo inteiro. Então, você sabe que não é uma inteligência que nos criou e nos abandonou. Inclusive, através de Plotino, num texto chamado Tratado das Enéadas, num capítulo chamado As Três Hipóstases Iniciais, hipóstases são princípios, ele fala claramente que não foi Deus que nos abandonou em momento algum e ele não nos abandona em momento algum. Fomos nós que, no momento da queda, que a religião descreve como queda, e é um momento histórico, sim, nós aqui, de certa forma, viramos as costas para Deus e quisemos fazer o mundo do nosso jeito. Então, fomos nós que viramos as costas e quisemos fazer o mundo do nosso jeito. Segundo Plotino. Então, no texto dele, isso fica muito claro. Então, essa questão da espiritualidade, nós precisamos entender o seguinte: não é que Deus nos abandonou. Deus não nos abandona em momento algum. Tanto que tem aquela passagem muito bonita do filho pródigo, né? Do nosso querido e amado mestre, Jesus o Cristo. Tem algumas pessoas que sempre me perguntam: André, mas por que você fala Jesus o Cristo? Porque Jesus é mais ligado à parte humana dele. E Cristo é mais ligado à parte espiritual. Isso pelo estudo dos nomes, né? Então, Jesus, o Cristo,
ele falou o seguinte, que o filho pródigo, né, depois de ter feito muitas bobagens na vida, etc., se volta para o pai e o pai o recebe com alegria. Essa é uma parábola que explica o seguinte, que todos nós, passando pela vida, fazendo muita bobagem, olha, cá entre nós, você não precisa admitir isso para ninguém, admite para si mesmo e lá para Deus, né? Santo Agostinho, né, quando escreveu Confissões, ele disse, eu não quero admitir para as outras pessoas, eu quero admitir para mim e para Deus. Chegou a essa conclusão, o que eu acho que é muito válido. Então admite quanta bobagem que a gente fez na vida, né? Quanta loucura, quanta besteira, quanta maldade até. Então, se a gente olhar para si mesmo, se cada um de nós olhar para si mesmo, vai descobrir núcleos de problemáticos, vamos chamar assim, de vários problemas. E isso que é muito importante cada um enxergar em si mesmo. Você sabe que os seres que chamamos de anjos do bem e não os anjos decaídos estão nos ajudando nesse momento histórico e planetário. Então a luz vence as trevas também na espiritualidade. Em síntese, considere a possibilidade da luz vencer definitivamente as trevas na época atual. Vou repetir. Considere a possibilidade da luz vencer definitivamente as trevas na época atual. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.